Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer, na pessoa da irmã Rose, ao ciclo de oração das irmãs que nos convidaram para, nessa noite, ministrar a palavra de Deus, e pedir aos irmãos que estiveram quinta-feira lá na Colonial e que já nos ouviram pregar, que tenham um pouquinho de paciência para ouvir de novo o irmão Guilherme pregar. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo de número 5, versículo 1 a seguir, o título diz: o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Versículo 1: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade rica de estarmos na tua casa, na tua presença. Agradecemos por tua graça e tua misericórdia que são derramadas sobre a nossa vida. Queremos pedir, meu Deus, que tu possas sobre esta igreja nesta noite ministrar a tua palavra e que possamos sair daqui mudados, transformados pelo poder desta palavra poderosa. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições, algumas coisas que aprendemos e que podemos extrair deste texto do Sermão do Monte, principalmente a primeira parte, onde fala das bem-aventuranças. E o tema dessa mensagem é o caráter e as bem-aventuranças dos cidadãos do reino de Deus. Então nós vamos falar nessa noite um pouco sobre o caráter e as qualidades e as alegrias e bem-aventuranças dos cidadãos dos céus. Para nós podermos entender um pouco esta passagem, este trecho que nós lemos, eu quero passar algumas informações aqui para os irmãos como pano de fundo, para que possamos entender, quando Cristo proferiu este sermão, o impacto ou a visão que o povo teve ao ouvir, o sentimento que eles tiveram ao ouvir as palavras de Jesus. Então, algumas informações aqui para nós podermos nos situar. Primeiro, quanto ao livro onde está o Sermão do Monte, o livro de Mateus, embora haja uma pequena porção deste sermão também em Lucas, capítulo de número 6,
Mateus, ele é muito mais detalhista e ele é muito mais profundo e extenso ao relatar e ao escrever as palavras de Jesus acerca do Sermão do Monte. Mateus, o livro de Mateus, ele é o livro que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus, ele apresenta Jesus como o rei, o Messias que Israel esperava. Ele apresenta, e ele é, de todos os evangelhos, o que mais faz referências ao Antigo Testamento. Se somarmos os 3 outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, a soma dos 3 não chega à quantidade de citações que Mateus usa do Antigo Testamento, cerca de 129. Isto porque Mateus escreve para os judeus, ele direciona o seu evangelho aos judeus, e o intuito dele era provar, era mostrar pela Sagrada Escritura que Jesus Cristo era o Messias que eles estavam esperando. Mateus, que dá o nome a este evangelho, anteriormente era chamado de Levi, e todos aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras sabem que ele era cobrador de impostos e publicano. Ele era do povo judeu odiado, porque os judeus que eram funcionários públicos de Roma, cobradores de impostos, eram considerados como traidores da nação de Israel. E muitos deles, por terem carta branca do Império Romano para cobrarem os impostos, acabavam cobrando impostos pesados, mais do que era devido, e acabavam enriquecendo ilicitamente. Então é possível que Mateus fosse alguém que possuísse posses, bens, por ser um cobrador de impostos. Mas é interessante que Mateus, quando ele abre o seu coração para Jesus, ele também abre mão dos seus bens, das suas posses, para que possa seguir a este Jesus. Se você procurar nos 4 evangelhos, você não vai encontrar nenhuma palavra, nenhuma frase dita por Mateus. Mas as palavras que ele escreveu até hoje nos influenciam e até hoje são preciosas para nós. Pouco se sabe acerca de Mateus, mas a tradição diz que ele ficou durante muitos anos pregando em toda a Palestina, e que depois, em algumas viagens missionárias, é possível que ele tenha ido até a Pérsia, a Etiópia e a Síria, e algumas tradições ainda incluem a Grécia como destino das viagens missionárias de Mateus. Como pano de fundo da época em que Jesus vem à terra como o Messias, vale destacar que por mais de 400 anos o Deus não falava com o povo através de profeta. E eles estavam ansiosos esperando o cumprimento da promessa, da profecia acerca do Messias. No entanto, os judeus esperavam um Messias que fosse um líder religioso, um líder político, militar, alguém que fosse livrá-los do Império Romano, alguém que fosse livrá-los da opressão de Roma. Era este o Messias que eles esperavam, um líder militar, um rei forte, um rei determinado a livrar eles do império, do domínio do Império Romano. Este era o Messias que os judeus esperavam. No pano de fundo religioso da época, nós vamos encontrar pelo menos 4 principais grupos religiosos em Israel. Os fariseus, da qual muitas vezes Jesus confrontou durante o seu ministério. Os fariseus, que podem ser considerados como a ala conservadora de Israel.
da religião de Israel, aqueles que eram os legalistas, aqueles que observavam toda a lei, que davam o dízimo até das coisas pequenas e minúsculas, mas eram aqueles que esqueciam o principal, o amor e o caráter de Deus, que estavam preocupados com o exterior, com suas atitudes exteriores, que estavam preocupados em que o povo visse as suas orações, que o povo visse as suas esmolas, que o povo visse quando eles estivessem jejuando, mas se preocupavam com o exterior e não se preocupavam com o interior. Muitas vezes Jesus, em suas palavras, ele confronta os fariseus e chama eles de falsos, de hipócritas, chama eles de sepulcros caiados, que eram sepulcros bonitos por fora, mas que por dentro carregavam podridão. Então Jesus confronta eles porque viviam uma religião externa, era de atos externos, legalistas, e se esqueciam do interior. Na contramão dos fariseus haviam os saduceus. Se os fariseus eram os conservadores, os saduceus eram os liberais, aqueles que não acreditavam em quase nada das escrituras, que não acreditavam em anjos, que não acreditavam em vida após a morte, e eram os liberais. E sempre há um perigo quando estamos lidando com extremos, com os legalistas e com os liberais. Há sempre um cuidado que nós precisamos ter para não estarmos nos extremos, porque os extremos são perigosos. Um outro grupo religioso que havia na época eram os essênios. Os essênios podem ser considerados os separatistas da época, aqueles que viviam nas cavernas, viviam nos desertos, aqueles que se separavam do convívio da sociedade e dos demais do povo. E por último, haviam os zelotes, que eram, assim podemos chamar de os ativistas religiosos, aqueles que estavam prontos a desembainhar a espada, era o braço de guerra da religião de Israel, era aqueles que estavam esperando o Messias vir para tirar a sua espada da bainha e guerrear contra o Império Romano. Note que a religião de Israel, representada por estes grupos, ela era uma religião vazia, que se preocupava, como eu disse, com o exterior, que deixava de lado o caráter, as atitudes. Tanto é que quando Jesus prega o Sermão do Monte, lá no finalzinho do capítulo 7, se você for ler, o povo estava admirado das palavras de Jesus, e o povo disse: este Jesus não prega como os demais religiosos da nossa época, porque ele prega com autoridade. Ou seja, Jesus pregava aquilo que ele vivia, Jesus pregava aquilo que eram as suas atitudes, aquilo que ele ensinava era aquilo que ele vivenciava, diferente dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Então veja que quando Jesus, ele prega o Sermão do Monte, nós temos um povo esperando um Messias guerreiro, militar, um rei forte, e nós temos uma religião vazia, uma religião pesada, com muitos rituais, com muitas leis, com muitos... A tradição diz que haviam mais de 613 adições à lei mosaica que os fariseus, que os mestres, os rabinos haviam incutido, e isso era pesado ao povo. Então este era o pano de fundo quando Jesus, ele vem e começa a pregar o Sermão do Monte. O povo esperando um rei poderoso e uma religião vazia, apenas de atos exteriores.
E quando Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, e ele está propositalmente no começo do Novo Testamento, no começo do livro de Mateus, dada a importância deste sermão, até hoje ele é o maior sermão pregado pelo maior pregador da história. E ele é tão importante porque o Sermão do Monte, embora nós tenhamos lido apenas a primeira parte, o comecinho dele, ele percorre ainda os capítulos de número 6 e número 7 de Mateus. E o Sermão do Monte, ele é importante porque ele é o padrão do reino que Jesus veio inaugurar. O Sermão do Monte são as leis do reino que Jesus veio inaugurar na terra, o reino de Deus. E quando Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, as palavras dele causam um impacto, elas causam uma admiração, porque Jesus começa a pregar aquilo que vai contra a lógica humana, porque Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. E isso causa um espanto, porque eles esperavam um Messias guerreiro, rei, forte, poderoso, militar, mas Jesus vem e traz uma lógica totalmente paradoxal, totalmente contrária à lógica humana, porque o reino de Deus, ele não é compreendido pelos homens naturais. Jesus começa a enaltecer aqueles que o mundo reputam por derrotados. Porque Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Na visão do mundo, bem-aventurados são os que sorriem. Jesus diz: bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito. E o mundo vai dizer: bem-aventurados são os fortes, os poderosos e os ricos. Por isso que o sermão de Jesus, ele é um sermão que causa uma admiração no povo, porque é uma palavra totalmente contrária àquilo que eles esperavam ou àquilo que eles imaginavam. Jesus, ele traz o Sermão do Monte, e este sermão, ele é um sermão que vai analisar e olhar para o interior do homem. Lembra que eu disse que a religião era uma religião vazia, de atos externos? Mas o Sermão do Monte, Jesus começa a fazer uma análise do interior das pessoas. Muitas vezes as atitudes podem ser boas, mas no Sermão do Monte, Jesus vai analisar a intenção daquela atitude. Porque Jesus disse: olha, vocês até podem dar esmolas, o ato de dar esmolas é bom, mas qual é a atitude do coração? E é isso que Jesus está no Sermão do Monte sondando o coração dos homens. Qual é a intenção ao fazer isso? A intenção é engrandecer a Deus, ou a intenção é eu ser exaltado e louvado entre os homens? Então o Sermão do Monte, ele tem essa característica de sondar a motivação e a intenção dos atos que são praticados.
Jesus vai chamar aqui as pessoas de bem-aventurados. No grego é Makarios, que significa feliz, muito feliz. E Jesus começa a enaltecer estas qualidades. Jesus começa a enaltecer aqueles que, para o mundo, são desprezados. E o que Jesus faz no Sermão do Monte é traçar, escute bem, o que Jesus faz no Sermão do Monte é traçar o perfil, o padrão, o caráter do cidadão do céu. O que Jesus aqui está falando não é que alguns crentes, alguns cristãos do nosso meio apresentarão estas qualidades. Jesus não está aqui se referindo a alguns do nosso meio que serão melhores, que serão super crentes, que irão evidenciar estas qualidades. Não, Jesus está dizendo que todos nós, como cristãos, como cidadãos dos céus, precisamos apresentar estas qualidades. É interessante, meus irmãos, porque a humanidade vive em busca de felicidade. E o homem natural, ele faz de tudo para ser feliz. Não importam os meios e não importa como, o homem faz de tudo para ser feliz. Seja através das riquezas, seja através das drogas, seja através do sexo ilícito, seja através do que for, o homem está desesperadamente em busca de felicidade. O ser humano passa a sua vida inteira trabalhando de sol a sol para poder com o seu dinheiro comprar felicidade, ou poder de alguma forma conquistar um status, uma condição de vida melhor, achando que isso lhe fará feliz. O homem muitas vezes busca a fama, e é só você abrir o jornal, é só você abrir as revistas, e você vai ver que as pessoas que estão ali são o padrão de felicidade da humanidade. Pessoas que são famosas, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que são realizadas financeiramente, materialmente. Este é o padrão de felicidade dos homens. Mas o padrão de felicidade que Cristo nos traz no Sermão do Monte, estas bem-aventuranças, elas são totalmente avessas, contrárias aos padrões lógicos e humanos. E deixa eu te dizer uma coisa: todas as bem-aventuranças que nós lemos, elas não são para o futuro apenas, mas elas são para todos os crentes de todas as eras do passado, do presente e do futuro. Elas são bem-aventuranças para nós, para mim e para você, para nós desfrutarmos delas hoje, ainda que por uma sombra, um espelho, como diz a Bíblia, mas futuramente a experimentaremos na plenitude do reino de Deus. Mas são bênçãos que estão disponíveis para nós hoje. São bem-aventuranças, são felicidades e alegrias, são riquezas eternais
que estão disponíveis para mim e para você hoje, como crentes, como cristãos, como cidadãos dos céus. As qualidades que nós lemos aqui, as bem-aventuranças ou beatitudes, todas essas, os que choram, os que são humildes de espírito, os misericordiosos, todas elas são qualidades de caráter do cristão e do cidadão do céu. E todas elas estão interligadas umas às outras. Eu quero que você entenda nessa noite que todas estas qualidades estão interligadas e uma não existe sem a outra. Não quer dizer que eu sou bem-aventurado porque choro e o pastor Toninho é bem-aventurado porque é humilde de espírito e o irmão Dorival é bem-aventurado porque ele é misericordioso. Não. Todos nós, como cristãos genuínos, apresentamos ou devemos apresentar o conjunto de todas estas qualidades, porque isto faz parte do caráter cristão. Talvez em alguns, por causa das nossas imperfeições e por causa da nossa natureza pecaminosa, talvez em alguns, algumas qualidades vão despontar mais do que outros, mas ainda assim, precisamos conservar e ter em nós todas estas qualidades. Entendido isso, entendida essa parte inicial, nós iremos agora falar das bem-aventuranças em específico, e quero que você esteja com sua Bíblia aberta. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que aqui a palavra pobres de espírito, e Lucas capítulo 6, quando ele fala das bem-aventuranças, ele usa apenas o termo pobres. É interessante que aqui a tradução melhor é humildes, ao invés de pobres, humildes de espírito. A história nos conta que São Francisco de Assis, por interpretar erroneamente esta passagem, ele entendeu que a espiritualidade estava atrelada à pobreza financeira e material. E então São Francisco de Assis, ele vai fundar a ordem dos franciscanos, entendendo que é a riqueza, a ausência de riqueza ou a pobreza financeira sinônimo de espiritualidade. Mas aqui, quando Cristo fala de humildes ou pobres de espírito, o sentido que o Senhor está se referindo são aqueles que não conseguem fazer nenhum bem sem assistência divina, que não tem nenhum poder em si mesmo, que os ajude a fazer o bem que Deus requer deles. São aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, sua total incapacidade, e não dependem de si mesmas, mas unicamente de Deus. Esses humildes de espírito são aqueles que reconhecem que precisam e necessitam de Deus. São aqueles que entendem que em si mesmo eles não possuem nenhum bem, como diz a Bíblia no Salmo de número 14, que não há um sequer que faça o bem.
Então eles entendem que são carentes, que são necessitados de Deus e que precisam de Deus para fazer o bem que Deus requer deles. Veja que este ensinamento de Jesus vai totalmente em contraponto com a sociedade, porque a sociedade prega o culto ao homem. A sociedade que nós vivemos, ela é totalmente egocêntrica e hedonista. O que é isso? Ela colocou o homem no lugar de Deus, e o homem é o fim de todas as coisas. O homem, ele pode, o homem, se ele quiser, ele faz, e ele não depende de Deus. O homem é o centro do universo. E esta é a cultura, isto é o que o mundo prega, e isto é tão forte, este culto à criatura, este culto ao homem, ele é tão forte na sociedade caída, que muitas vezes ele acaba adentrando as portas das igrejas, aonde nós começamos a ver dentro das igrejas, pregações voltadas para o homem, hinos que são cantados e voltados para o homem com um destaque dentro do culto, que deveria ser única e exclusivamente para adoração a Deus. Mas Jesus diz: bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores, que são necessitados, que todos os dias pela manhã, quando acordam, oram a Deus e dizem: Senhor, eu sou dependente de Ti, por minhas forças eu não consigo, por minhas forças eu não vou alcançar, mas eu preciso do Senhor me guiando, me ajudando a vencer o meu eu, me ajudando a vencer a minha carne, porque em mim mesmo não há bem nenhum, se não vier da parte do Senhor. Estes são os humildes de espírito, e Jesus vai dizer que deles é o reino dos céus. O reino do céu não é dos orgulhosos e prepotentes, mas o reino do céu é dos humildes, daqueles que reconhecem que são pequeninos e que dependem de Deus. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados, versículo número 4, são os que choram, porque eles serão consolados. Este choro que Jesus está se referindo aqui, não é um choro por causa das dificuldades da nossa vida, não é um choro por causa das adversidades que nós passamos, não é um choro porque eu estou passando uma dificuldade financeira, porque eu estou passando uma dificuldade no meu casamento, não é porque eu estou sentindo dor, porque eu estou enfermo, não é este tipo de choro que Jesus está dizendo, mas o choro que Jesus está se referindo aqui, são aqueles que choram pelos seus pecados. Por isso que eu disse que as bem-aventuranças, elas estão ligadas umas às outras. Veja que o humilde de espírito é aquele que reconhece que precisa de Deus, e que a salvação vem de Deus. E os que choram são aqueles que agora, entendendo o Evangelho, que compreendendo o plano de salvação de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, agora que não vivem mais como o mundo vive, eles olham para si mesmos e choram pelos seus pecados. São aqueles que são cristãos, que caminham em direção aos céus, mas você sabe, meus irmãos, que nós não somos perfeitos e estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar, a tropeçar. E quando isso acontece, o cristão, o cidadão do céu, que tem este caráter, ele chora por causa dos seus pecados.
ele dobra os seus joelhos e ele rasga não as suas vestes, mas ele rasga a sua alma, porque ele pecou contra Deus. Na vida do cristão, o pecado não pode ser uma prática diária. Embora nós vamos tropeçar, embora iremos errar o alvo muitas vezes, mas todas as vezes que errarmos, o nosso coração precisa se entristecer por causa do pecado. Nós não podemos pecar à torta e à direita e achar que está tudo bem, achar que isto é normal, mas precisamos a cada vez que pecarmos, nos humilharmos, chorarmos, prantearmos por causa do nosso erro, porque pecamos e ferimos a santidade de Deus. E estes cristãos que choram não somente pelos seus pecados, mas choram também pelos pecados da humanidade, porque a humanidade rejeitou e rejeita todos os dias o Salvador. É como o salmista no Salmo de número 119, em versículo 136, onde o salmista chora porque o povo rejeitou a lei do Senhor. É como Daniel no capítulo de número 9, quando ele orando a Deus, ele chora pelos seus pecados e pelo pecado do povo, porque o povo se desviava do caminho do Senhor. Eu, como cristão, não posso ver as atrocidades deste mundo, as coisas horríveis deste mundo e não me entristecer. Como posso, meus irmãos, abrir o jornal, ler os noticiários, ver que se mata por causa de nada, ver que crianças estão sendo jogadas no lixo, crianças estão sendo jogadas de prédios, e como pode a minha alma não se entristecer e não chorar por causa da humanidade que rejeitou a Jesus? Mas Jesus diz que aqueles que choram serão consolados. Um dia, a Bíblia diz em Apocalipse 21:4, que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E não mais precisaremos chorar por causa do nosso pecado e de todas as vezes que afrontamos a santidade de Deus, porque lá estaremos em perfeição, num corpo glorioso e glorificado. Então Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não precisaremos mais chorar por causa do pecado do nosso ser e da humanidade. Será que você tem chorado por causa do seu pecado? Será que você tem chorado porque a humanidade tem rejeitado ao Senhor? Será que você tem derramado lágrimas, rasgado a sua alma cada vez que você erra o alvo? Todas as vezes que você chorar, lembre-se que um dia Deus irá enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Versículo de número 5. Continuando o sermão do monte, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há um escritor chamado William Hendrickson, que ele diz o seguinte acerca da mansidão: mansidão não é sinônimo de fraqueza, e não é falta de firmeza de caráter, ou aquele que se curva diante de toda situação. Trata da pessoa que não se ressente, que não guarda rancor, que assume a posição de sofrer o dano ao invés de causá-lo. Veja que mansidão não é sinônimo de fraqueza, de ser fraco,
de ser covarde, de ser submisso, de não ter firmeza. Mansidão não é isso, mas mansidão é não guardar o rancor, não guardar ressentimentos. Os mansos são aqueles que até poderiam ser pessoas ásperas, temperamentais, mas por levarem agora consigo o Espírito Santo e o caráter de Cristo, elas não se irritam, elas não explodem, elas não são ásperas, elas não são grosseiras, elas são mansas, humildes. É isso que Jesus está falando aqui. São aqueles que carregam o caráter de Cristo. E eu me lembro agora de Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado. Olha o que é um cristão genuíno, que assume o caráter de Cristo. Você bem recorda que quando Cristo estava na cruz, ele clamava pelos seus malfeitores e diziam: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E agora olha para a vida de Estevão, o primeiro mártir. Quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou ao céu, ele viu Cristo à direita de Deus Pai, e ele clamava também, assim como Jesus, pelos seus malfeitores, os seus executores, e dizia: Senhor, não imputa sobre eles este pecado, este mal. Os mansos são aqueles que assumem o caráter de Cristo. Não importa como eram antes de aceitarem a Jesus, se eram sanguíneos, se eram irritados, se eram grosseiros, ásperos, se eram rudes, não importa. Quando aceitaram a Cristo, quando se tornaram cristãos, quando se tornaram cidadãos dos céus, tudo isso ficou, e agora o caráter passou a ser moldado pelo Espírito Santo. E assim como Paulo disse que era imitador de Cristo, nós também devemos ser, imitar o caráter de Cristo. O próprio Jesus disse no capítulo 11, versículo 28 ou 29, se não me falha a memória, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora tem uma coisa, e William MacDonald vai dizer sobre os mansos, que ele é uma pessoa gentil e moderada nas próprias causas, mas é um leão quando se trata das coisas de Deus. Jesus era manso e humilde, mas quando ele chegou no templo, e ali estavam os cambistas, e ali estavam aqueles que estavam negociando, ali estavam aqueles que estavam corrompendo o culto a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a derrubar todas aquelas barracas, aquelas cadeiras e mesas onde eles faziam negócios, e ele fala e zela pela casa de Deus, pelo culto na casa de Deus. Então assim também é o humilde que Jesus, o manso, que Jesus está dizendo aqui: nas minhas próprias causas eu sou manso e humilde. Agora quando fala do meu Deus, eu sou como um leão. Quando afrontam o meu Deus, eu me levanto como um leão. Este é o manso, que Jesus chama de bem-aventurados. E Jesus diz assim: porque eles herdarão a terra. Aleluia. Herdamos a terra desde já. Desde agora nós já herdamos a terra, porque já somos cidadãos deste reino de Deus.
e muito mais plenamente quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então aquilo que hoje nós conhecemos, ou aquilo que nós desfrutamos de modo parcial, de modo temporário, será completo e será permanente e eterno. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não guardam ressentimentos, aqueles que não guardam rancores, aqueles que perdoam, aqueles que abraçam. E você vai ver que no Sermão do Monte, o padrão de justiça do reino de Deus vai muito, muito além daquilo que nós pensamos, muito além daquilo que nós julgamos ser o padrão. O Sermão do Monte eleva este padrão às alturas. Mas este é o caráter do cristão. E estas são as leis do reino de Deus. Vamos continuar? Versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Aqui William Hendrickson vai dizer que há duas justiças em jogo. Primeiro, a justiça no sentido jurídico, que nos foi imputada, ou seja, a nossa justificação. Porque nós, como bem já foi pregado aqui, éramos pecadores, condenados, éramos como réus que estavam destinados à pena de morte, e diante do juiz, que é Deus, estávamos condenados, e a nossa sentença era a condenação. Mas através de Jesus Cristo nós fomos justificados, e sobre nós foi imputada, no sentido jurídico, a justiça de Deus. E Deus agora olha para nós e não vê mais pessoas condenadas, mas Ele vê pessoas justas, Ele vê pessoas que foram cobertas pelo sangue do Cordeiro, e Ele olha para nós e enxerga o sangue e diz: este é um justo. Mas há uma segunda justiça, da qual se entende deste versículo, que é uma justiça não apenas esta da justificação, mas é uma justiça não apenas jurídica, mas uma justiça ética e de conduta, e as duas estão interligadas. É uma justiça de atos, é uma justiça de andar, é uma justiça ética, é uma justiça de boas obras, é uma justiça de andar em santidade. Porque é impossível, meus irmãos, que aqueles que foram justificados, não pratiquem boas obras. Não praticamos boas obras para sermos justificados, para sermos salvos. Mas por sermos salvos e por termos sido justificados, praticamos atos de justiça, obras de justiça. Por isso que Jesus fala daqueles que têm fome e sede de justiça. Estes são aqueles que anseiam ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecidos. Esses que têm fome e sede de justiça são aqueles que aguardam a plenitude do reino de Deus sendo instalada, e Deus, Jesus vindo sobre as nuvens e vencendo o mal e extirpando de toda a face o mal. São estes que têm fome e sede da justiça de Deus triunfando sobre o mal.
mas eles têm tanta fome e sede desta justiça, que eles mesmos são praticantes da justiça de Deus. Em sua conduta, em seus atos, eles buscam a justiça de Deus. Eles procuram fazer aquilo que é honesto, procuram fazer aquilo que é íntegro, não procuram fazer nada às escusas, procuram cumprir as suas palavras, procuram cumprir com os seus compromissos, procuram pagar aqueles a quem devem, procuram não mentir e procuram andar em santidade, porque buscam, têm fome e têm sede de justiça. Não uma justiça de boca para fora, mas uma justiça de atos, de ações, de uma vida prática de santidade. Fome e sede de justiça. Aí Jesus diz que estes que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão fartos. Agora o contrário, há uma coisa a se observar: aqueles que não têm fome e sede de justiça, aqueles que se acham justos em si mesmos, não têm fome e sede de justiça. É como aquele fariseu que Jesus, na sua parábola, diz, a parábola do fariseu e do publicano. O publicano chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou pecador. E ele batia no peito e dizia: eu sou miserável, eu pequei, eu dependo de ti. Aí chega o fariseu, com o peito estufado, cheio da sua própria justiça, e diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Então veja que se você se acha justo em seus próprios atos, você não terá fome e sede da justiça de Deus. Se você acha que você é bom por si só, você não tem fome e sede da justiça de Deus. E mais uma vez aqui eu chamo a atenção para o fato de todas as bem-aventuranças estarem ligadas e uma depender da outra. Porque se eu não for humilde de espírito, se eu não for manso, se eu não chorar pelas minhas mazelas, também não terei fome e sede de justiça. Mas todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Continuando, os misericordiosos, versículo número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quinta-feira lá na Colonial, eu falei e vou repetir aqui para os irmãos, que a misericórdia é, pela misericórdia de Deus, Ele não nos dá aquilo que merecemos, e pela sua graça, Ele dá aquilo que não merecemos. E nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Não fizemos nada para merecer a misericórdia de Deus, mas Ele derramou sobre nós a sua misericórdia. E os salmos vão dizer que a cada manhã a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. E nós, agora que fomos alvos desta misericórdia, o que Jesus diz aqui acerca dos misericordiosos? São aqueles que, tendo sido alvos da misericórdia de Deus, também exercem a misericórdia para com os demais. São aqueles que sabem que foram alcançados, que eram pecadores, mas foram alcançados pela misericórdia de Deus,
e agora eles se esforçam no convívio da sociedade, da sua família, lá no seu lar, lá no seu trabalho, aonde você estiver, você se esforça por demonstrar esta misericórdia e esta compaixão de Deus para com os demais. Você exerce a misericórdia, e a Bíblia muitas vezes vai nos incitar, vai nos mandar, nos ordena a praticar a misericórdia. Você vai ver isso na parábola do bom samaritano, você vai ver isso na parábola do servo incompassivo, quando aquele servo chega diante do seu rei, e ele devia uma dívida impagável. Ele clama, suplica, e o rei lhe perdoa. E aí ele chega, encontra o seu conservo, que lhe devia pouca coisa, mas ele não é misericordioso. Assim como na parábola do bom samaritano, aonde Jesus nos ordena, onde Jesus nos ensina que devemos ser misericordiosos, amorosos para com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está ao nosso lado e precisa ouvir de Jesus, da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Aquele que precisa, que está ali à beira do caminho, caído, machucado, e que precisa que nós exerçamos misericórdia. Os limpos de coração, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? São aqueles que são íntegros, honestos, sinceros, que pensam, falam e agem sem hipocrisia, sem máscaras. São aqueles cujos motivos, a intenção do coração são puros, e os pensamentos são limpos e santos, e a sua consciência também é limpa. São aqueles que são honestos, sinceros, são aqueles que no seu coração, o seu coração não é dividido, mas o seu coração é único e exclusivamente de Deus. É aquele que age sem hipocrisia, não é como os fariseus, mas é aquele que cumpre com sua palavra, é aquele, como foi falado, preguei ali na quinta-feira na Colonial, é aquele que a sua palavra, o seu caráter, ele é sim, sim e não, não. É aquele que é honesto nos seus negócios, que não usa máscaras, que não é cristão, que não é crente só aqui dentro, mas ele é também lá fora, no meio da sociedade, lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, quando surgem situações perigosas, quando surgem situações que nos incitam a pecar, ele tem o seu coração puro, ele é honesto, ele é íntegro, ele é sincero, ele não é hipócrita, não é mentiroso. Este é o puro de coração, o limpo de coração. E sabe o que Jesus fala acerca destes? Qual é a bem-aventurança destes? Jesus diz o seguinte: porque eles verão a Deus. Nós vemos a Deus hoje, através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, mas um dia veremos na pessoa de Cristo, no céu, na eternidade, para todos sempre. Estaremos diante da glória, do resplendor, da majestade, da santidade de Deus, e para sempre e sempre o veremos e estaremos com Ele.
Será que você pode imaginar o quão maravilhoso é isso? Será que você pode por um momento glorificar a Deus? Porque você que é limpo de coração, você que possui este caráter de cristão, irá ver o Senhor. Aleluia! Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja que aqui, quem são estes pacificadores? Os pacificadores não são apenas aqueles que gostam da paz, aqueles que amam a paz, aqueles que possuem um espírito pacífico. Mas são pacificadores, são aqueles que são ativos na propagação da paz. São aqueles que que cooperam, são aqueles que arregaçam as mangas e pregam a paz, que pregam o evangelho da paz. Estes pacificadores, segundo William Hendrickson, são aqueles cujo líder é Deus, que procuram viver em paz com os homens, que proclamam o evangelho da paz e que moldam as suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. Quem são estes pacificadores? São aqueles que o Deus de paz é o seu líder, são aqueles que pregam a paz, porque nós, a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, mas fomos justificados, reconciliados, e Paulo vai escrever aos Romanos que nós agora temos paz com Deus. E os pacificadores são estes que, alcançados por Deus, que possuindo esta paz com Deus, de relacionamento com Deus, também são propagadores desta paz, que pregam este evangelho de paz, este evangelho de reconciliação, que pregam este evangelho que é o evangelho da cruz que por através de Cristo nós podemos de novo, de inimigos de Deus, sermos amigos de Deus. Os pacificadores são aqueles que não ficam numa atitude passiva, mas são ativos, e que pregam em tempo e fora de tempo, que pregam por palavras e que pregam por atos, que pregam pelo seu caráter. Estes são os pacificadores. Os perseguidos, para nós chegarmos ao final da mensagem. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, Jesus diz que deles é o reino dos céus. Quando aceitamos a Jesus, a semente do evangelho foi plantada em nós. E às vezes, quando se passam poucos dias em que nós aceitamos a Jesus, talvez não seja tão evidente ainda para as pessoas que nós mudamos de vida. Mas à medida que este evangelho vai crescendo dentro de nós, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, a cada dia mais se torna visível aquilo que estava no nosso interior, aflora para o exterior, e as pessoas começam a perceber uma mudança em nós, as pessoas começam a ver no nosso exterior que nós somos diferentes, e quando as pessoas começam a ver um caráter diferente em nós, elas começam a nos perseguir, seja por palavras, por calúnias, seja por chacota, seja por ironia, seja pelo motivo que for. Em alguns países a perseguição é tão ferrenha e tão feroz, que muitos entregam as suas vidas por amor ao evangelho. Muitos são expulsos das suas casas por causa do evangelho. Muitos são destituídos, deserdados por causa do amor a Cristo. Muitos sofrem motivos de calúnia, de piadas por causa do evangelho. Mas Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa da justiça do evangelho, por causa da justiça do reino e por causa do meu nome. Porque de vós é o reino dos céus. E para encerrar, meus irmãos,
Ao ler o Sermão do Monte, quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver que é impossível nós cumprirmos, o homem natural, cumprir o que está ali. É impossível, porque o padrão do Sermão do Monte é um padrão que vai além daquilo que nós achamos ser o limite, vai além, porque Jesus disse: se alguém bater na tua face, dá outra. Se tu caminhar 1 milha e alguém te pedir, vai 2 milha. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. E Jesus continua dizendo: vocês ouviram o que foi dito: amai os que vos amam e odiai os vossos inimigos. Mas eu digo: amai os vossos inimigos. Você vai perceber que o padrão do Sermão do Monte, ele é um padrão elevadíssimo, porque é o padrão do reino de Deus. Só que é por este padrão que nós seremos julgados. É por este padrão divino que nós seremos julgados. Mas o que mais me alegra é que o Sermão do Monte, ele aponta para a obra de Cristo. O Sermão do Monte, ele aponta para a nossa dependência da obra salvadora de Jesus. O Sermão do Monte aponta para nossas debilidades, as nossas limitações. E o sermão nos diz que nós precisamos ser regenerados. O sermão aponta para uma mudança, uma transformação que precisa acontecer no nosso coração. O Sermão do Monte aponta para o novo nascimento, para a regeneração e a transformação através da obra de Jesus. Somente através de Cristo, somente através da sua obra, através da sua graça, da sua justificação, é que nós fomos salvos, é que nós passamos a ser herdeiros de uma mansão celestial, cordeiros em Cristo. Somente através da cruz. O homem natural não consegue cumprir este padrão, mas todos aqueles que foram alcançados por Jesus, todos aqueles que foram um dia chamados das trevas para a luz, eles precisam ter este caráter. E eu finalizo essa exposição com algumas perguntas retóricas para você. Não quero que você me responda, mas quero que você, com seus olhos fechados, medite e pense: será que você já faz parte deste reino? Será que nós estamos sendo governados por Jesus? Será que Jesus é o rei da nossa vida? Será que estamos manifestando as qualidades que foram descritas no Sermão do Monte em nossas vidas diárias? Será que estamos cumprindo com o caráter do verdadeiro cristão? Se coloque de pé. E eu quero orar por você.